Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à nossa quinta aula do curso Apocalipse. É uma alegria ter você aqui junto comigo. Espero que você esteja aprendendo, como eu disse na aula passada, se apaixonando ainda mais, se apaixonando ainda mais por esse livro tão maravilhoso, tão fantástico. E hoje nós chegamos à nossa quinta aula, onde vamos avançar um pouco mais no livro. Mas antes, te convido a orar junto comigo. É um momento importantíssimo onde a gente pede a Deus a graça da gente aprender um pouco mais da palavra dele e a ajuda do Espírito Santo para trazer entendimento aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais uma aula. Obrigado por essa bênção maravilhosa que é poder adorar e engrandecer seu nome, Deus. Peço agora que o Senhor fale no nosso coração. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento para que a gente compreenda, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco pela palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos, alguns versículos. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler todos os versículos desse bloco, eu vou explicar por quê. Esse bloco é um bloco grande, ele vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, que é denominado Visões Celestiais. E essas visões celestiais são divididas em 7 ciclos, dos quais hoje nós vamos estudar o primeiro desses ciclos, ok? Mas eu quero ler com você o versículo 1 até o versículo 11. Os demais versículos desse bloco, do primeiro ciclo, a gente não vai ler diretamente, ou vamos ler apenas alguns desses versículos, porque esse primeiro ciclo vai do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 1 do capítulo 8. Então é um ciclo grande para a gente ler cada versículo. Mas eu quero ler com você agora do 1 ao 11, que nos diz assim. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E eis que se acha assentado, semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentados neles ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e o que é, e o que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honras e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aqui apenas a leitura desse texto fantástico, magnífico. Meus queridos, agora começa uma sessão no livro de Apocalipse, onde Deus passa a revelar a João acontecimentos mais diretos, acontecimentos mais claros, né? Anteriormente ele havia mostrado
a sua glória, Jesus ressurreto aparece para João, fala que coisas que iriam ser reveladas no livro de Apocalipse em breve aconteceriam. Depois aparece uma série de orientações, incentivos e repreensões às 7 igrejas do Apocalipse que nós vimos nas últimas 2 aulas. Agora João começa a receber revelações diretas de coisas que iriam acontecer. Algumas já aconteceram, provavelmente já aconteceram no tempo, outras ainda vão acontecer. Então agora o negócio começa a ficar, digamos assim, mais clara, a revelação começa a ser mais direta. Deus fala de maneira mais específica para João e a gente vai começar a ver isso agora. Mas o interessante, eu fiz questão de ler esses 11 versículos, por quê? Porque antes de Deus fazer as revelações diretas para João, tudo começa com João sendo arrebatado ao céu e presenciando um culto. O que está acontecendo aqui, meus queridos, é um culto. O Cordeiro, Deus, assentado no trono, o seu aspecto de glória e de majestade, muito semelhante àquilo que é relatado em Ezequiel, por exemplo. Percebam que aqui tem elementos de Ezequiel, esses seres viventes, que tem 6 asas. Também tem elementos de Isaías, quando diz santo, santo, santo. Ou seja, a visão do Deus celestial que aparece aqui para João e João contempla no céu um culto acontecendo. Esses seres viventes que não descansam nem de dia nem de noite falando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esses 24 anciãos, o que fazem? Se prostram diante do trono. Meus queridos, nós não sabemos ao certo o que significam os 24 anciãos, mas a função deles é adorar e se prostrar diante do Senhor de toda a terra. As revelações começam com o culto. Toda aproximação nossa com Deus, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, sempre deve ser precedido por um coração que ama cultuar ao nome do Senhor. Tudo começa com culto. João viu um culto celestial acontecendo diante do Deus Todo-Poderoso. Isso continua aqui no capítulo 5, quando João vê, assim, um livro fechado, selado. E ele fica triste porque em todo o céu não é encontrado ninguém, anjos, nem esses seres viventes, nem os 24 anciãos, ninguém podia abrir o livro. Mas então aparece alguém que o consola e diz, olha, existe alguém que pode abrir o livro, existe alguém que pode abrir esses selos para revelar o que está escrito aí nesse rolo, nesse livro. Então ele tem uma visão maravilhosa do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Todo-Poderoso. E ele ouve um cântico que diz, digna de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, aquele que é digno, o Cordeiro, que morreu, ressuscitou, o Senhor Jesus, ele foi encontrado digno de abrir os livros. E na abertura dos selos, e na abertura desses selos, começam os eventos, começam os acontecimentos, que são acontecimentos fantásticos, que ocorrerão. Acontecimentos que marcam a história do mundo, ou que marcarão a história do mundo. Por isso, no capítulo 6, o versículo 1 fala que João viu o Cordeiro abrir um dos 7 selos. E um dos 4 seres viventes, dizendo, como que se fosse uma voz de trovão, vem. E saiu assim o primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. A gente não tem ideia tão clara do que é esse cavaleiro aqui. A gente não sabe muito bem o significado desse cavaleiro. Alguns dizem que traz a ideia de Jesus avançando sobre o mundo, né? Porque o cavalo é branco. No entanto, as características aqui diferem muito daquela que nós vamos ver no capítulo 19. Aqui no lugar de espada que sai da boca, é um arco. Então outros entendem, e eu particularmente também entendo desse jeito, posso ter errado, claro, que aqui não se trata de Jesus no cavalo, que se trata de uma figura mentirosa. Percebe que ela parece muito com a descrição de Jesus no capítulo 19. Só que ela tem características, por exemplo, como um arco na mão, né, que parece que dá a ideia de que é alguém parecido com a descrição do Cordeiro, mas que não é o Cordeiro, lá do capítulo 19. Depois você confere o capítulo 19, bem que nós vamos chegar lá na frente, aqui no estudo deste livro.
Então me parece alguém que está levando mentira. E essa pessoa que está levando mentira saiu vencendo para vencer. Ou seja, aquilo que ela está levando, aquilo que ela está proclamando, vai ter efeito. Saiu vencendo para vencer. Alguns veem até aqui também a figura do anticristo. Eu acredito que é uma interpretação viável, apesar disso não ser falado aqui de maneira tão clara, tão direta. Mas como a gente vai ver nos ciclos, cada um desses ciclos que é colocado aqui, ou a cada etapa de um ciclo, ou aqui no nosso caso específico, nessa primeira parte, 2 ciclos, trazem a ideia de término do mundo, depois volta tudo de novo contando a mesma história. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Que só estou dando um adiantamento. Mas aqui eu entendo que esse cavalo branco aqui é uma descrição de alguém que está levando mentira, alguém que parece com um cordeiro, mas não é o cordeiro. Logo depois, a mesma voz diz, vem, e sai um cavalo vermelho. E a esse cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros. É claro que a gente já vê morte acontecendo durante toda a história da humanidade, mas me parece que aqui haverá um acentuamento dessa morte. Esse cavaleiro vai sair para levar justamente o aumento disso, a guerra se espalhando. Logo depois vem o terceiro selo, que fala agora de um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E a voz que se ouvia dizia o seguinte, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui está dizendo justamente a ideia da fome. Aqui está dizendo a ideia dessa fome se será assim perpetuada, será espalhada pela história da humanidade, espalhada pelo meio da humanidade. Então esse cavaleiro tem essa função de nos últimos tempos, aqui eu entendo que é uma descrição dos eventos do fim. Nos últimos tempos, esse cavaleiro ele vai perpetrar a fome, o comércio, enfim, e a fome que advém desse falso comércio, melhor dizendo, pelo mundo afora. O quarto selo fala de outro cavaleiro. Outro cavaleiro. A mesma voz diz, vem. E o texto diz que isso é um cavalo amarelo. Aqui a palavra amarelo não é a mais correta. A mais correta é baio, que traz a ideia de um esverdeado, meio parecendo alguns corpos quando estão em estado de putrefação. Tá? Que tem tudo a ver com a característica do cavalo que vai ser mostrada aqui, da função dele. O cavalo amarelo, melhor dizendo, baio, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, que fala de morte mesmo. Percebe que todos os outros selos levam à morte, mas esse 4º selo aqui fala da morte de forma geral, que para matar espada, lembra do 2º cavaleiro, espada, pela fome, o 3º cavaleiro, e agora a mortandade por meio das esferas da terra, ou seja, é a morte se disseminando. A morte se disseminando pelo mundo. Depois o 5º selo fala de uma grande voz. Também, o 5º selo fala assim das almas que estão debaixo do trono de Deus, clamando por justiça. Tá? Que mostra, inclusive, a ideia de que essas almas que estão no céu descansando com o Senhor estão conscientes. Tá? Elas estão falando, clamando a Deus por justiça, clamando a Deus por respostas. Depois vem o 6º selo. O cordeiro abriu o 6º selo, houve terremoto, o sol se tornou negro, as estrelas caíram pela terra, um forte vento e tudo mais, reis da terra, os comandantes dos ricos, os poderosos se esconderam, pediram para que os montes e rochas caíssem sobre ele. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira do Senhor. E quem é que pode suster-se? Então percebam que me parece que o ciclo aqui, ele meio que está começando a chegar ao seu encerramento. Ele está avançando para frente, porque chegou o grande dia da ira do Senhor. E o interessante é que logo depois, no capítulo 7, é falado sobre os 144 mil selados de Israel, que é justamente um número simbólico, 144 mil, para trazer a ideia do povo de Deus na sua completude e perfeição. Entende que 144 mil é 12 mil vezes 12 mil, né? No caso, se 12 vezes 144, 12 mil vezes 12 mil. Enfim, chegamos a esse número aí também.
Então traz a ideia da completude do povo de Deus. O número 12 diz respeito às 12 tribos de Israel, né, que inclusive parte delas são citadas aqui no texto. Ou seja, o povo de Deus na sua completude. E esse povo, aqui diz, no versículo, diz o seguinte, olha, versículo 3, versículo 2 em diante, fala que um anjo proclamou e disse, olha, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então é a ideia de Deus cuidando do seu povo. Deus vai lançar as pragas, Deus vai lançar a punição, mas o povo selado será protegido diante dessas calamidades, diante dessas adversidades. E o texto prossegue ainda a partir do versículo 9, falando de uma grande multidão, que está diante de Deus, no céu, adorando o nome do Senhor. E o texto diz que essa multidão são aqueles que vieram da grande tribulação, lavar as suas vestiduras e as alvejarem no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Ou seja, aqueles que vieram dessa grande tribulação, aqueles que foram mortos, aqueles que padeceram na perseguição final, estarão diante de Deus em glória, em poder e majestade diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui traz a ideia de cuidado de Deus e também de recompensa diante das adversidades e calamidades que surgirão no mundo. O versículo 1 do capítulo 8, ele mostra a abertura do sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aqui se encerra o primeiro ciclo. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai ver isso na próxima aula, aparecem anjos tocando as trombetas. E as trombetas, sim, já são o ponto, assim, a reta final dos eventos finais. É a reta final daquilo que vai acontecer no fim de todas as coisas. Então, na próxima aula, a gente vai ver as 7 trombetas. O início das 7 trombetas, esses 7 anjos que tocam essas 7 trombetas. Então, a abertura dos selos marca o princípio das coisas. Entende? O princípio daquilo que vai começar a acontecer no final dos tempos. Pelo menos eu entendo aqui os 7 selos como o final dos tempos, ok? Não entendo como algo que já aconteceu, mas algo que ainda vai acontecer. Nesse ponto aqui, minha visão é mais futurista, ok? A minha leitura é essa nesse sentido. Mas agora as trombetas são abertas, o último selo é aberto, perdão, e as trombetas vão ser tocadas, marcando essa reta final da história da humanidade, e a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Então que Deus te abençoe e até a próxima.